Voz da Unicéia? A gente veio aqui só para fazer um documentário, um filminho sobre a Unicéia. Quer aparecer? Pode ser? Rapidinho. Você quer? Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Quem que se dane eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Quem que se dane eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. A importância do jornalismo comunitário é que a gente tem que fazer um jornalismo com responsabilidade, porque o público-alvo existe realmente, nós sabemos onde ele está e ele não é tolo. É um público-alvo que vai reclamar caso a gente distorça informações, caso a gente faça alguma coisa, algum trabalho mal feito, jornalisticamente falando. Então, nós introduzimos o jornalismo comunitário no curso com a intenção de ter um espaço de exercício real de jornalismo com função social, porque o jornalismo passou a ser muito comercial, né? E aí o aluno não tinha onde exercitar o jornalismo com função social, que é o essencial do jornalismo, é a função social. Quando uma comunidade compartilha as mesmas festas e as mesmas dores, é uma característica essencial para se ter um jornal comunitário. Se não for assim, não é comunitário. A essência da coisa do jornal comunitário que é promover o reconhecimento social de uma comunidade. Porque aí, estudando sobre isso, a gente percebeu que reconhecimento social é tão importante quanto água e comida. Não é menos. Mesmo, em nenhum sentido. A psicologia comprovou que não adianta ser milionário, ter a comida que quiser, a bebida que quiser, se não for reconhecido socialmente, a pessoa entra em depressão e morre. Entendeu? Então, assim, tem que ser reconhecido socialmente o cidadão. Eu conheci o projeto quando eu entrei aqui na Unesp, foi um dos primeiros projetos que eu entrei. Eu entrei foi em 2014 como repórter. Eu entrei nele, eu me interessei porque eu vinha muito ao encontro do que eu queria fazer com jornalismo, assim, de trabalhar mais com populações que são historicamente marginalizadas, socialmente marginalizadas, e eu achei que seria uma boa oportunidade. Ele não tinha muito a ver com o que eu entrei querendo mesmo fazer, que era reportagens maiores, assim, reportagens, aquele trabalho um pouco mais individual do jornalista. Ele era mais o que eu pensava, assim, que o jornalista poderia se prestar a ajudar a trabalhar com essas populações. Mas eu senti que o projeto ele me influenciou muito na forma como eu vejo jornalismo hoje, porque comunicação popular, comunicação radical, a gente não tem tanto contato na universidade. E através do projeto eu pude conhecer um pouco mais esse tipo de jornalismo. O jornal lá foi, os alunos mostraram que era gostoso de fazer, porque era difícil, era um exercício gostoso, real. Então eu peguei e criei o do Jardim Unicéia, que é pertinho. Então, aqui mais perto é mais fácil, não tem ônibus, não tem despesa, não tem, porque a gente ia lá para Ferradura, eu tinha um jipinho, a gente ia em 8, 9 dentro do jipinho amontoado, se arrastando para chegar lá para conseguir fazer as matérias. Aqui no Unicéia todo mundo pode ir a pé, tranquilo. E por que podia? Porque o Unicéia também estava na mesma condição. Estava num cantinho isolado, não tinha nada ali, não tinha os condomínios ainda, sabe? Não tinha em volta, não tinha asfalto, era de terra o caminho, sabe assim? E eles viviam a mesma situação, meio que desprezo da prefeitura municipal, das forças políticas. Foi aplicada uma pesquisa num projeto de iniciação científica
por profissionais de pesquisa, não por alunos que foram lá e fossem conhecidos, portanto houve manipulação de respostas, e as duas comunidades comprovaram, sabe, que o jornal ajudou muito a melhorar. Ou seja, eles conseguiam arrumar emprego. O morador do Ferradura, a mulher era uma excelente cozinheira, ia para um restaurante oferecer o serviço, fazia o teste, todo mundo adorava, era aprovada, ela era aprovada pela sua ética, pelo seu comportamento, o seu trabalho era aprovado e ela não conseguia um emprego porque quando ia dar o endereço era no Ferradura Mirim, então não dava porque era lugar de favela, que era lugar de bandido e tal, né? Então assim, e era o mesmo caso do Niceia. O jornalzinho do Niceia tem ajudado bastante coisa, né? Tipo, a divulgar mais o Niceia, né? O preconceito que os outros tinham contra o Niceia, né? Que ainda tem, né? Mas agora diminuiu um pouco mais. A gente vai fazer compra quando a gente faz um pedido de pizza, quando a gente faz um pedido de marmita, um pedido de moto. Muitas vezes não vinha, tinham medo de chegar até aqui, né? Então tinham medo de até emprego, porque muita gente não quis dar emprego para muitas mulheres aqui, mãe de família, por causa de medo daqui. Teve muita diferença desde que o jornal está aí, faz 9 anos, né? A gente fez até uma edição histórica no passado, mostrando aí um antes e depois do bairro. E agora eu acho que os moradores, né, eles correndo atrás aí dos seus direitos, né, reivindicando as coisas e tendo um jornal ali auxiliando, eles conseguiram aí uma praça para o bairro, conseguiram 3 ruas asfaltadas, conseguiram parte de saneamento básico aí, né, de esgoto, água, mas é claro que ainda falta muita coisa, né? Tem ruas do bairro ainda sem asfaltar, a gente tem a Rua 6, né, que é a última rua ali recentemente ocupada, né, a mais recentemente ocupada, que ainda não tem água e esgoto totalmente, ainda não tem iluminação pública total, né, e outras coisas que a gente vai conseguindo com o tempo, né, e acho que os moradores são muito ativos nisso, então cada dia mais eles sabem que eles podem buscar isso, mandar e-mail, vai na prefeitura, né, e eles são bem ativos e acho que todas as mudanças aí ficam mais a cargo deles do que do jornal em si. O jornal tá só para ampliar, para dar uma cutucada mais ao poder público, mas os moradores já fazem isso sozinhos. Eu vejo muita diferença, assim, na minha experiência, na forma como a gente constrói a notícia e como a gente constrói as pautas do jornalismo. Acho que essa é a grande diferença do jornalismo comunitário para o jornalismo comum, enfim, o jornalismo comercial. Porque eu acho que a participação da comunidade faz muita diferença na forma como a gente vai construir o jornal. E até a própria matéria, assim, porque eu via no Voz do Niceia uma preocupação, e eu sempre me preocupei também quando eu fui editora-chefe, de dar a última palavra, digamos, aos moradores. Então, a gente sempre entrevistou fontes oficiais, até por essa questão da cobrança, né, do poder público em relação à falta de infraestrutura no bairro, os problemas que os moradores acham que existem no bairro. Mas a gente sempre deu mais valor, digamos, à fala e à versão das pessoas que estão ali vivendo aquela situação. Acho que essa é uma das grandes diferenças, além da quebra da hierarquia, né, que existe no jornalismo comunitário, porque no jornalismo comercial existe uma pessoa que decide meio que sozinha, ali, ou junto com outras pessoas que não são de uma comunidade, que estão vendo aquele problema, o que vai sair no jornal. E, enfim, fora os interesses comerciais que existem. A gente tem a missão de descobrir o que os moradores do bairro andam ouvindo e o que eles gostam de ouvir nas horas vagas. Porém, eles são muito tímidos, eles não gostam de tirar foto, eles falam pra gente, mas eles não gostam de tirar foto pra aparecer no jornal. Existiu essa resistência já, eu acredito que bem no início foi uma coisa... Resistência que eu falo algo natural, assim, tipo, né, quem que as pessoas, por que elas estão aqui, ainda mais estudante da Unesp, que a gente sabe que, tipo, vai fazer coisa e nunca dá a devolutiva, não dá o resultado do que aconteceu, então, eu acho que existia essa resistência natural, né, sei lá, a mesma coisa, uma pessoa que tá num bairro, a gente, sei lá, se eu estivesse lá no bairro que eu moro, na minha cidade, viesse uma pessoa e falar, e aí, a gente quer fazer um jornal, quero sua ajuda, o que você acha, o que você vê de problema no seu bairro?
é uma coisa diferente, né? Que eu acho que você já dá você para um pouco. Uma coisa nova que a gente começou esse ano foi a gente fazer reunião de pauta, né, junto com os moradores. Para fazer uma edição, a gente desce no bairro, todo mundo, e vai batendo de porta em porta, conversando com os moradores, vendo o que eles querem ver no jornal, a reclamação, sugestão de evento, se teve algum evento que eles querem comentar, ou se vai ter, enfim. E aí a gente vai, né, recolhendo todas essas ideias, essas pautas, e a gente se reúne na Praça Central e chama os moradores para se reunir junto com a gente conversar o que vai sair no jornal. Né? E cada vez mais estão vindo mais moradores, né? Começou com 1, depois veio 2, 3, 4. Então ele está contribuindo muito, porque os moradores estão dando as pautas, né? E eu acho que isso é fundamental, porque o jornal é para eles, não é para a gente. O jornal é distribuído de mão em mão, para eles valorizarem, e além disso é levado às secretarias municipais e aos vereadores e às forças políticas da cidade, o que incomoda muito. É difícil fazer o jornal comunitário, porque você tem que ficar patrulhando. A função do jornalista é essa. Vem cá, essa pauta é de interesse público? Interessa para todo mundo da comunidade? Para boa parte? Então isso vai. Então isso não vai. Devido ao esgoto, asfalto, né? O asfalto, não terminaram o asfalto ainda. Muitos problemas lá pra cima, né? Que tem as ruas de cima também que tem bastante problema. E eu não tô inteirada, mas tem bastante problema, que às vezes a gente escuta falar, né? E assim. A maior dificuldade do jornalismo comunitário é você fazer essa curadoria para que o conteúdo fique de interesse público mesmo, sabe? Daquele público. E não fique um jornal de igreja, um jornal de partido, um jornal, sabe, de lados. Que aí ele morre. Teve um corte de verbas em 2014. Antes a gente tinha 2 bolsas, né, para o editor e para a editora adjunto. Mas a gente teve um corte e a gente tem agora somente uma bolsa e dinheiro para metade das impressões do projeto. Né? A gente tem 4 edições por ano e agora a gente tem dinheiro somente para imprimir 2. Né? Então a gente precisa ir arranjar dinheiro para imprimir as outras 2 para o projeto não morrer. Um dinheiro que a gente podia estar fazendo um bazar e arrecadando para comprar camiseta, para comprar câmera, né? Comprar tantas outras coisas que o projeto poderia ter, né? Gravador, enfim. A gente não consegue, a gente tem que pegar todo esse dinheiro e ir para impressão. Né? E ano passado eu acho que a Dani nem conseguiu o dinheiro todo, sabe? Então é complicado, sabe? É um medo que a gente fica, assim, de não conseguir o dinheiro, de não conseguir manter o projeto, né? E fica pensando, e aí, ano que vem, né? Se eles cortarem mais uma vez, acabou o projeto. Porque não vai ter mais nenhum bolsista e não vai ter mais dinheiro para nenhuma impressão. Daí eu fico me perguntando, será que vai ter alguém, né? Alguém não, que uma pessoa só não basta, mas vai ter quantas pessoas dispostas aí a ficar no projeto sem bolsa? Os projetos de extensão, eles funcionam. A universidade sabe disso, sabe? Se ela não está querendo investir mais nisso, sabe? Quando nós tivermos voluntários que façam o jornal acontecer e que ajudem a produzir artigos por meio do grupo de pesquisa, sabe? O jornal vai existir, porque eles renovam lá. A gente tá até viajando legalzinho, só no final de semana, pode dar uma parada. Mas aí eu tô gravando o meu CD agora, comecei a gravar. E mesmo estilo, Black Music? Black Music. Então, violão e voz, assim, eu curto também. Eu, como jornalista, o tempo inteiro eu fico pensando se o que eu estou fazendo vai ter alguma utilidade. E quando eu vejo mesmo que seja um político aqui de Bauru usando o jornal para falar sobre o bairro, para dar uma visibilidade para o bairro, aquilo para mim já está valendo, porque você está fazendo uma coisa que está sendo útil para alguém, tem um valor mais humano, não sei. Eu acho que o contato direto que a gente tem com os moradores é uma coisa fora de sério, que talvez em outros meios a gente não tenha. E você entrar em contato com todas essas histórias e conhecer além sair um pouco dessa bolha Unesp. Essa coisa do ser jornalista, mas queria fazer diferença realmente na vida de alguém. Eu tinha a impressão que não estava fazendo diferença, que eu só fazia trabalho de faculdade, eu só estava fazendo faz de conta. Né? E eu não queria mais ficar fazendo faz de conta. Então, quando eu entrei aqui e vi um projeto real, que realmente atingir as pessoas de verdade, não era simplesmente um faz de conta, né? Então acho que fez toda a diferença você fazer uma coisa que você tá vendo o impacto que tá causando, você sabe que se você não fizer vai ter problema, você vai se desconstruindo, assim, né? Você vai reaprendendo não só em questão de jornalismo, né? Eu acho que 50% do que se aprende é relacionado a jornalismo, a editar texto, editar foto, editar vídeo,
50% do projeto é isso, mas o resto dos 50% é humanidade, sabe? A interação humana, é você aprender a lidar com as pessoas, né? Tanto as pessoas do bairro quanto as pessoas do projeto. O projeto tem o trabalho em equipe, que é uma coisa muito difícil, né? Da gente trabalhar que é equipe, né? Quer dizer, não é você fazer matéria sozinho, você tem que fazer num grupo de pessoas, você tem que se entender com esse grupo. Então eu acho que você aprende muito mais coisas relacionadas a ser humano do que realmente jornalismo só, né? Em jornalismo muito megalomaníaco, assim, tipo, eu quero fazer o spotlight lá, tipo, sabe? Quero fazer uma super reportagem que vai ganhar o Pulitzer, enfim. E é coisas assim enormes, né, que vão impactar um grande número de pessoas. E eu acho que esse trabalho de resistência que a gente faz com pequenos grupos, eles são muito importantes pra gente poder mudar certas coisas, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, quando a gente pensa na desigualdade social, na forma como o Brasil é estruturado, a gente tem que pensar um pouco nesse ataque ao próximo, ao imediatamente superior, né? Tipo, eu não vou falar do Temer ou enfim, de coisas assim enormes. A gente fala de uma pessoa aqui, um secretário de obras que tem que ser cobrado para fazer o asfalto no bairro, por exemplo. Né? Isso eu acho que já é esse trabalho em rede que essas mídias populares fazem, por mais que sejam menores, eu acho que já é um grande serviço, assim, pra gente tentar atenuar algumas desigualdades. Deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora, terceira se arrepender, e o que vai me doer é você. Deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora, pra abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora, vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado